Já ouvimos histórias malucas sobre alienígenas e achamos que eram pura ficção. Mas e se forem reais? E se o governo esconde a verdade de nós? Relatos surpreendentes, documentos vazados e eventos misteriosos indicam que algo muito maior pode estar acontecendo. Prepare-se para descobrir os segredos mais sombrios dos objetos voadores não identificados. Número 1. Um objeto voador não identificado foi encontrado em Varginha. Na madrugada de 13 de janeiro de 1996, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte detectou algo estranho em seus radares. Normalmente, esse sistema monitora mísseis inimigos ou aeronaves suspeitas, mas naquele dia, algo completamente inesperado apareceu. Um objeto misterioso entrou na atmosfera da Terra próximo ao estado de São Paulo, no Brasil, e o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte não conseguiu identificá-lo. Imediatamente, entraram em contato com o Exército Brasileiro para alertá-los. O objeto estava a cerca de 320 quilômetros ao nordeste de São Paulo e caindo rapidamente. A Defesa Aérea do Brasil pediu mais detalhes, mas o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte apenas classificou o fenômeno como não identificado. Não era um satélite, um míssil ou qualquer outra coisa que pudessem explicar. Em poucos minutos, esse objeto misterioso despencou em direção ao solo, eventualmente caindo perto da cidade de Varginha, que logo se tornaria o centro da história de objetos voadores não identificados mais famosa do Brasil. Número 2. O que era esse objeto misterioso? Quando o objeto finalmente colidiu com o solo, não foi algo discreto. O impacto foi tão forte que chamou a atenção de várias pessoas nos arredores. Relatos de testemunhas indicam que ele desceu de forma descontrolada e liberava uma fumaça branca densa, deixando um rastro incomum no céu. Não demorou para que a notícia começasse a se espalhar rapidamente, e os moradores logo começaram a se perguntar: seria um avião, um meteorito ou algo completamente diferente? Muitos acreditaram desde o início que aquilo não se tratava de uma queda comum. Uma das primeiras pessoas a avistar o objeto foi uma agricultora chamada Oralina. Naquele dia, enquanto cuidava de sua fazenda, foi surpreendida por algo passando pelo céu a uma velocidade assustadora. O fenômeno foi tão inesperado que seus animais ficaram extremamente agitados, correndo de um lado para o outro, como se tivessem percebido um perigo iminente. Seu marido, Eurico, também testemunhou o estranho acontecimento e, assim como sua esposa, ficou intrigado com a forma como o objeto se movia no ar. Ele contou que a nave parecia desorientada, cambaleando e girando de maneira irregular antes de desaparecer atrás de uma colina próxima. Outro morador da região, um homem chamado Carlos, estava dirigindo em uma estrada próxima quando viu o objeto em queda. A visão o deixou tão impressionado que ele decidiu seguir o rastro do fenômeno. Ele continuou dirigindo até finalmente encontrar o local onde o objeto havia colidido com o solo. No entanto, ao chegar lá, percebeu que não se tratava de destroços convencionais de um acidente aéreo. O impacto havia espalhado fragmentos do material misterioso por uma grande área, e o cheiro que tomava conta do ar era extremamente forte e desagradável, semelhante à amônia misturada com um odor de enxofre ou ovos podres. Esse detalhe deixou Carlos ainda mais convencido de que aquilo não era algo normal. Número 3. Militares foram mobilizados imediatamente. Assim que a notícia do objeto caído se espalhou, não demorou muito para que veículos militares e soldados começassem a chegar à região em grande número. Era como se já estivessem preparados para responder rapidamente ao evento, como se soubessem antecipadamente que algo estava acontecendo. Os soldados tomaram o controle da área com extrema eficiência, cercando a zona de impacto e impedindo qualquer aproximação de civis ou curiosos. Moradores relataram que, em questão de minutos, a área foi bloqueada e ninguém sem autorização conseguia passar. No entanto, algumas pessoas já tinham chegado ao local antes dos militares e conseguido observar os destroços. Carlos, por exemplo, teve tempo de examinar um dos fragmentos do objeto e percebeu que o material era completamente diferente de qualquer coisa que ele já tivesse visto antes. Ele descreveu que a peça que encontrou parecia ser feita de um metal ultra-leve, semelhante ao alumínio, mas com propriedades estranhas. O mais impressionante foi quando ele amassou a peça com as mãos e, para seu espanto, viu o material voltar à sua forma original assim que ele soltou, como se tivesse memória de forma. Esse detalhe deixou Carlos tão assustado que ele começou a duvidar se deveria continuar mexendo nos destroços.
Mas antes que pudesse fazer mais investigações por conta própria, os militares chegaram ao local e agiram de forma extremamente rígida. Soldados armados ordenaram que ele se afastasse imediatamente e deixasse o local. E não foi uma sugestão. Eles estavam apontando armas para ele, deixando claro que não aceitariam desobediência. Mais tarde, Carlos foi abordado por 2 homens misteriosos, vestindo ternos pretos. Esses homens pareciam saber exatamente quem ele era e onde ele morava. Eles foram diretos ao ponto. Disseram para ele esquecer tudo o que tinha visto e que não deveria comentar nada com ninguém. Carlos percebeu que aqueles homens sabiam sobre sua vida pessoal e sua família, e a forma como deram o aviso fez com que ele entendesse que aquilo não era um simples conselho, mas sim uma ameaça velada. Depois desse encontro, ele nunca mais falou abertamente sobre o que viu naquele dia. Número 4. Criaturas estranhas foram avistadas após a queda. Se a queda do objeto já era um mistério, as coisas ficaram ainda mais estranhas nas horas seguintes. A partir das 8 da manhã daquele mesmo dia, começaram a surgir relatos de algo completamente inesperado. Pessoas afirmavam ter visto criaturas estranhas andando pela cidade. Inicialmente, esses relatos foram tratados com descrença, mas o número de testemunhas foi crescendo rapidamente. Uma estudante universitária, que preferiu não se identificar na época, contou que viu uma figura pequena, agachada em um beco escuro perto de um parque. Ela descreveu a criatura como algo que não se parecia com nenhum ser humano que já tivesse visto. O ser tinha entre 1,20 m e 1,50 m de altura. A pele era escura e oleosa, e seus olhos eram grandes e sem expressão. Além disso, sua cabeça era desproporcionalmente grande em comparação ao corpo, e ele não usava nenhum tipo de roupa. Pouco tempo depois, 3 meninas chamadas Liliane, Valquíria e Kátia estavam caminhando por um terreno baldio quando tiveram uma experiência ainda mais assustadora. Entre a vegetação, elas avistaram uma criatura encolhida e parecendo estar com medo. O ser tinha a pele brilhante em um tom marrom, uma cabeça grande com 3 protuberâncias no topo e olhos vermelhos enormes. As meninas ficaram paralisadas de medo, sem saber se deveriam correr ou tentar entender o que estavam vendo. Mas o mais bizarro de tudo foi que elas disseram sentir as emoções da criatura, como se de alguma forma estivessem conectadas a ela. A criatura parecia desesperada, assustada e até sofrendo de alguma dor. Foi só quando a adrenalina tomou conta que elas finalmente saíram do choque e fugiram correndo para casa. Número 5. Funcionários de um hospital viram seres incomuns. À medida que os boatos sobre a queda do objeto voador não identificado se espalhavam, começaram a surgir relatos de que algo muito estranho estava acontecendo em um hospital da cidade. Funcionários do hospital afirmaram que, de maneira repentina e sem qualquer aviso prévio, militares entraram no local transportando pacientes incomuns. Mas esses pacientes não eram como qualquer pessoa que eles já tivessem tratado antes. Os médicos e enfermeiros foram ordenados a sair de determinadas áreas do hospital, e aqueles que tentaram se aproximar foram impedidos imediatamente. No entanto, alguns funcionários conseguiram ver rapidamente as estranhas figuras que haviam sido trazidas pelos militares. As descrições eram assustadoramente parecidas com as das testemunhas que avistaram as criaturas em outros pontos da cidade. As criaturas eram pequenas e frágeis, com pele escura e brilhante, além de olhos vermelhos enormes que pareciam observar tudo ao redor com atenção. Mesmo sob ordens de silêncio, rumores se espalharam entre os funcionários, e alguns chegaram a dizer que os seres pareciam estar feridos, o que levantou a suspeita de que talvez um deles tivesse sido capturado após a queda. Uma enfermeira chegou a relatar que conseguiu ver um dos seres por um breve instante antes de ser retirada da sala por militares. A rapidez e o sigilo com que tudo foi tratado só aumentaram a suspeita de que o governo brasileiro estava tentando esconder algo grande do público. Número 6. Tudo parecia extremamente suspeito. Uma das coisas que mais chamaram atenção no caso de Varginha foi a velocidade com que os militares entraram em ação. Testemunhas disseram que, logo após a queda do objeto, equipes do exército começaram a chegar ao local, como se já soubessem exatamente onde seguir e o que procurar. Soldados fortemente armados isolaram rapidamente a área do acidente, estabelecendo barreiras e impedindo qualquer pessoa de se aproximar. Esse nível de resposta imediata fez muitos questionarem: será que o governo já tinha conhecimento de algo antes mesmo do objeto cair?
Ou receberam ordens superiores para agir com tamanha rapidez? A presença de caminhões, helicópteros e veículos militares reforçou a ideia de que aquele não era um caso comum. O local foi cercado como se houvesse algo extremamente importante a ser recuperado e protegido. O governo brasileiro, no entanto, negou qualquer envolvimento e alegou que nada de incomum havia acontecido. Oficiais chegaram a afirmar que não havia nenhuma evidência de uma queda de objeto voador não identificado e que todos os relatos sobre criaturas estranhas não passavam de interpretações equivocadas. Uma das explicações mais absurdas que apresentaram foi a de que as testemunhas tinham confundido os seres misteriosos com um morador local que, por acaso, estaria coberto de lama no momento dos avistamentos. Mas essa explicação não convenceu ninguém. Primeiro, porque as descrições das criaturas eram muito específicas e foram relatadas de forma consistente por diferentes pessoas que não se conheciam. Segundo, porque o exército parecia estar fazendo um esforço enorme para impedir que qualquer informação vazasse. A forma como os militares atuaram, aliada às negativas inconsistentes das autoridades, fez com que ainda mais pessoas acreditassem que o governo estava tentando encobrir algo muito maior do que estavam dispostos a admitir. Em vez de encerrar o caso, as tentativas de desacreditar as testemunhas só fizeram com que mais gente ficasse curiosa e desconfiada, ampliando ainda mais o mistério. E quanto mais o governo negava, mais suspeito tudo parecia. Número 7. O incidente de Colares. O fenômeno conhecido como chupa-chupa, que aconteceu na ilha de Colares, no estado do Pará, é um dos casos mais bizarros da ufologia brasileira e segue sem explicação até hoje. Tudo começou no ano de 1977, quando moradores começaram a relatar o aparecimento de estranhas luzes no céu. Esses objetos voadores não identificados não apenas eram visíveis durante a noite, mas também pareciam interagir com as pessoas de maneiras assustadoras. Diferente de outros relatos de objetos voadores não identificados que apenas cruzam os céus, as luzes de Colares eram ativamente hostis. Muitos moradores afirmaram que os feixes de luz atingiam diretamente as pessoas, causando sensações de calor extremo, queimaduras na pele e até pequenas perfurações, como se algo tivesse sido retirado de seus corpos. Relatos indicavam que algumas vítimas sentiam-se extremamente fracas e debilitadas após o contato, como se estivessem sendo drenadas de energia. Diante do pânico crescente, os moradores começaram a reagir de todas as formas possíveis para se proteger. Fogueiras foram acesas ao redor das casas, e vigílias noturnas passaram a ser organizadas na tentativa de espantar as luzes. Alguns até tentaram usar armas de fogo contra os objetos, mas sem sucesso. O desespero foi tanto que a Força Aérea Brasileira decidiu intervir, lançando a Operação Prato, uma missão oficial para investigar os eventos misteriosos. Por meses, os militares coletaram depoimentos, fizeram registros fotográficos e documentaram o fenômeno. Algumas das imagens capturadas pela operação mostravam luzes estranhas no céu, que aparentemente seguiam padrões inteligentes de movimento. O chefe da operação, capitão Uiranger Rolanda, anos mais tarde, revelou que os militares realmente haviam testemunhado fenômenos inexplicáveis e que estavam convencidos de que não era algo terrestre. No entanto, pouco depois de conceder essas declarações, Rolanda foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas, o que levou muitos a suspeitarem que ele havia sido silenciado. Até hoje, o caso de Colares continua sendo um dos mais bem documentados e aterrorizantes relatos de encontros com objetos voadores não identificados no Brasil. Afinal, o que eram essas luzes e por que pareciam atacar as pessoas? Número 8. Objetos voadores não identificados em Manaus. O ano de 1974 foi marcado por uma série de eventos estranhos na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Durante vários meses, centenas de moradores relataram avistamentos de luzes brilhantes e coloridas no céu. Mas esses não eram apenas avistamentos comuns de objetos passando a grande altitude. As luzes pareciam descer até áreas povoadas e se comportavam de forma incomum, realizando manobras impossíveis para qualquer aeronave convencional. Testemunhas descreveram que os objetos mudavam de cor, giravam no ar e, em alguns momentos, pareciam até se dividir em várias pequenas luzes antes de voltarem a se unir. E o mais assustador: muitas dessas aparições não estavam apenas sendo vistas.
mas também eram sentidas fisicamente por algumas pessoas. Relatos indicam que algumas testemunhas que tiveram encontros próximos com os objetos voadores não identificados sentiram um calor intenso vindo dos objetos, como se estivessem sob um sol escaldante, mesmo durante a noite. Outros disseram que, quando os objetos voadores não identificados passavam por perto, sentiam uma forte ansiedade e até um medo inexplicável, como se seus corpos estivessem reagindo a algo desconhecido. Algumas pessoas chegaram a relatar queimaduras misteriosas na pele, semelhantes às descritas em outros casos famosos de contatos com objetos voadores não identificados no Brasil. As autoridades locais tentaram ignorar os relatos e evitar alarmar a população, mas conforme os avistamentos continuavam, a cidade começou a entrar em estado de alerta. Não havia explicações oficiais que justificassem tantos relatos parecidos acontecendo em um mesmo período de tempo. Até hoje, o caso dos objetos voadores não identificados de Manaus permanece um mistério sem solução. Seria apenas um fenômeno natural desconhecido? Ou algo muito mais extraordinário estava acontecendo sobre a cidade? Número 9. O encontro com o objeto voador não identificado Tic Tac. Durante exercícios de treinamento em 2015, pilotos da Marinha dos Estados Unidos se depararam com algo extremamente incomum no céu. Esse evento faz parte de uma série de registros que o Pentágono mais tarde reconheceu como autênticos. O vídeo mostra um objeto misterioso voando em alta velocidade e realizando manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Na gravação, é possível ouvir os pilotos claramente impressionados, conversando animadamente sobre o que estavam vendo. 5 anos depois, em 2020, o Pentágono decidiu divulgar o vídeo oficialmente, junto com outras gravações de fenômenos aéreos não identificados. A ideia era esclarecer que esses eram eventos reais capturados em câmeras militares, sem truques ou fraudes. No entanto, o governo enfatizou que os objetos filmados continuavam sem explicação oficial, sem confirmar ou negar sua origem extraterrestre. Número 10. O avistamento no aeroporto O'Hare. Esse caso aconteceu no dia 7 de novembro de 2006, por volta das 4h15 da tarde, no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago. Cerca de 12 funcionários da companhia aérea United Airlines, incluindo pilotos e mecânicos, avistaram um objeto metálico e em forma de disco pairando silenciosamente sobre o portão 17 da área C. E não foi uma visão rápida. O objeto ficou visível por aproximadamente 5 minutos, a uma altura entre 450 e 460 metros do solo. Os funcionários descreveram a nave como um objeto cinza escuro, medindo entre 2 e 7 metros de diâmetro. Então, de repente, ele disparou verticalmente em alta velocidade, deixando um buraco nas nuvens, como se alguém tivesse literalmente perfurado o céu. Esse fenômeno é conhecido como nuvem perfurada. Inicialmente, a Administração Federal de Aviação descartou o caso como um fenômeno meteorológico. Mas após um pedido baseado na Lei de Acesso à Informação, descobriu-se que a Administração Federal de Aviação discutiu o caso internamente, embora nenhuma investigação séria tenha sido conduzida e nenhuma explicação tenha sido encontrada. Número 11. O avistamento na base aérea de Kirtland. O avistamento de objetos voadores não identificados na base aérea de Kirtland ocorreu em 4 de novembro de 1957, em Albuquerque, Novo México. Esse é um daqueles casos estranhos que continuam sendo discutidos até hoje. Por volta das 10h45 da noite, 2 controladores da Administração de Aeronáutica Civil chamados R.M. Kaiser e E.J. Brink avistaram algo incomum enquanto trabalhavam na torre de controle. Eles notaram uma luz branca se movendo pelo campo de aviação, mas de maneira totalmente incomum. Pegaram binóculos e viram que se tratava de um objeto em forma de ovo, com cerca de 5 a 6 metros de altura e uma luz branca brilhante na parte inferior. Esse objeto misterioso pairou perto da torre de controle por aproximadamente 1 minuto e depois disparou em alta velocidade para o leste, desaparecendo entre as nuvens. Os operadores de radar confirmaram que haviam detectado algo na área e que o objeto demonstrava movimentos rápidos e não convencionais. A Força Aérea investigou o caso como parte do projeto Blue Book, seu programa oficial de estudos sobre objetos voadores não identificados. A explicação oficial, supostamente, era um pequeno avião cujo piloto se confundiu e tentou pousar na base por engano.
Mas os controladores de voo não ficaram convencidos, acreditando que a explicação não correspondia ao que realmente tinham visto. Número 12. O caso Val Johnson. Tudo aconteceu na madrugada de 27 de agosto de 1979, quando o xerife adjunto Val Johnson patrulhava uma estrada deserta perto de Stephen, Minnesota. Por volta da 1h40 da manhã, ele notou uma luz brilhante pairando acima do solo, à distância. Curioso, acelerou o carro para se aproximar. Mas, antes que pudesse entender o que era, a luz disparou em sua direção a uma velocidade impressionante. Johnson descreveu a luz como extremamente forte e dolorosa para os olhos. Em seguida, ouviu o som de vidro quebrando e perdeu a consciência. 39 minutos depois, ele acordou atordoado, com um galo na cabeça e os olhos ardendo. Seu carro estava completamente danificado. O para-brisa estava estilhaçado. Um farol quebrado e as antenas do veículo estavam dobradas em ângulos estranhos. O mais misterioso foi que tanto seu relógio de pulso quanto o relógio do carro haviam parado exatamente no mesmo horário, 14 minutos antes. O incidente atraiu a atenção de ufólogos, que investigaram o caso, mas nunca chegaram a uma conclusão definitiva. Céticos acreditam que pode ter sido uma encenação, mas Johnson sempre manteve sua versão dos fatos, dizendo que nunca conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Número 13. O incidente do objeto voador não identificado no Irã. Na madrugada de 19 de setembro de 1976, moradores de Teherã avistaram um estranho objeto brilhante no céu. Não foi um evento isolado. Diversas testemunhas relataram o avistamento, o que levou a Força Aérea do Irã a enviar 2 jatos F-4 Phantom para investigar. O primeiro caça que se aproximou da nave teve um problema inesperado. Todos os seus instrumentos e sistemas de comunicação falharam de repente, obrigando o piloto a retornar. Quando ele se afastou do objeto voador não identificado, tudo voltou a funcionar normalmente. O segundo jato, pilotado pelo Major Parviz Jafari, também teve problemas. Quando conseguiu travar o radar no objeto, que parecia ser do tamanho de um avião comercial, seus sistemas falharam. Inclusive, quando tentou disparar um míssil contra o objeto voador não identificado, o armamento simplesmente parou de funcionar. Em um momento tenso, um pequeno objeto redondo se desprendeu do principal e avançou rapidamente em direção ao avião, obrigando Jafari a manobrar para escapar. No dia seguinte, uma busca foi realizada no local onde esse pequeno objeto parecia ter pousado, mas nada foi encontrado. Até hoje, o caso permanece sem explicação. Número 14. O caso das abduções de Allagash. As abduções de Allagash são um dos casos mais estranhos e detalhados de encontros com objetos voadores não identificados. Tudo começou em agosto de 1976, quando 4 amigos, Jim Weiner, Jack Weiner, Charles Foltz e Tom Reed, foram acampar na remota região de Allagash, no estado do Maine. Durante uma das noites, enquanto pescavam, notaram uma luz brilhante no céu. No início pensaram que fosse uma aeronave comum, mas perceberam que ela não fazia nenhum som e se movia de forma estranha. Então, sem aviso, a luz parou acima deles e, de repente, os 4 perderam a noção do tempo. O que parecia ser apenas um momento depois, se viram de volta ao acampamento com a fogueira ainda queimando, algo que não fazia sentido, já que deveria ter apagado após tanto tempo. Anos mais tarde, cada um deles passou por hipnose e começaram a se lembrar de detalhes assustadores. Eles descreveram terem sido levados a bordo de uma nave onde viram seres humanoides e foram submetidos a exames médicos estranhos. O caso chamou a atenção de pesquisadores de objetos voadores não identificados e se tornou um dos exemplos mais documentados de abdução alienígena. Número 15. O caso Shag Harbor. O incidente de Shag Harbor é um dos mais famosos casos de objetos voadores não identificados no Canadá. Na noite de 4 de outubro de 1967, na pequena vila de pescadores de Shag Harbor, na Nova Escócia, algo muito estranho aconteceu. Por volta das 11h20 da noite, diversas testemunhas viram um objeto brilhante voando baixo sobre o porto. Segundos depois, ouviram um som de assobio seguido de um estrondo alto, e o objeto caiu na água. Muitos moradores pensaram que se tratava de um acidente de avião e chamaram as autoridades. A Real Polícia Montada do Canadá chegou rapidamente ao local e contatou o Centro de Resgate de Halifax.
mas surpreendentemente não havia registros de nenhuma aeronave desaparecida. Enquanto barcos de pesca e equipes da guarda costeira tentavam localizar destroços ou sobreviventes, o objeto começou a afundar e desapareceu completamente. As buscas continuaram por dias, mas nenhum sinal do objeto foi encontrado, o que deixou o mistério ainda maior. Com o passar dos anos, teorias surgiram, incluindo relatos de que haveria mais de um objeto submerso e que atividades misteriosas continuaram debaixo d'água. E essas são apenas algumas das histórias mais impressionantes sobre objetos voadores, não identificados e possíveis contatos extraterrestres. Agora fica a pergunta: estamos realmente sozinhos no universo? Ou o governo já sabe de algo que não está contando para nós? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!